O presidente Lula faz algo impensável e deixa aí muitos brasileiros, milhões de brasileiros, pé da vida. Mas não só os brasileiros, como também um ex-presidente, o Michel Temer. E também escolhas que o presidente Lula fará para o STF. Uma dessas escolhas é o seu protetor, o seu escudeiro. Quem é, Jefferson? Vou passar para vocês todos os detalhes. Agora eu já peço, é novo, é nova, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos de uma maneira clara, segura e verdadeira. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado e sempre trago ótimos conteúdos para todos vocês. Conteúdos relacionados aos benefícios sociais, como também conteúdos falando sobre política, que todos nós brasileiros devemos entender como que anda a política do nosso Brasil. Isso mesmo, meu amigo, isso mesmo, minha querida amiga. Então já vem fazer parte da nossa família. Curte agora, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações, que é de extrema importância. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Está rolando vários acontecimentos, várias tensões em nosso Brasil, seja do Poder Executivo, o presidente Lula e seus ministros, seja do Congresso Nacional, seja das forças militares, os ex-presidentes, os ministros do STF. E como nós sabemos, o presidente Lula hoje é considerado o presidente do Brasil, eleito pelas votações que aconteceram em 2022. E em sua primeira reunião no exterior, nos países vizinhos ao Brasil, o Lula fez vários questionamentos. Dentre esses questionamentos, chamando o Michel Temer de golpista. E você acha que o Michel Temer ficou calado? Claro que não ficou calado, não é? Ele não ia deixar isso passar em branco. O presidente Lula mencionou que o Michel Temer era golpista por conta daquele acontecimento das pedaladas fiscais da presidente Dilma. Vocês lembram disso? Ela cometeu pedaladas fiscais, sofreu impeachment e por este motivo o presidente Lula e todo o partido do PT diz que quem estava nesse meio era golpista, não é? E vocês sabem também que o STF disse que não houve pedaladas fiscais por parte da ex-presidente Dilma. E eu pergunto a você, você que sempre nos acompanha, você que já tem aí um bom entendimento político porque nos acompanha, isso mesmo, você acha que houve ou não houve as pedaladas fiscais? Coloquem aqui nos comentários e nós vamos falar logo mais sobre isso. Outro ponto também importantíssimo, novo presidente do BNDES. Pessoal, aquele banco que empresta dinheiro a outros países no governo Lula e no governo Dilma. Vocês sabem muito bem, o Lula lá na visita à Argentina, a visita ao Uruguai, ele disse que o BNDES vai sim dar uma força para esses outros países. Na Argentina vai ser construído aquele gasoduto. Pessoal, o presidente Lula já deixou isso antenado. Inclusive, já colocou um novo presidente no BNDES que nós vamos ver logo mais. E também, novos ministros do STF. O presidente Lula irá escolher 2. Quem seriam esses 2? Nós vamos trazer os detalhes aqui para todos vocês de uma maneira clara. Prestem atenção aí na tela, vejam só. Pois é, meus amigos, minhas queridas amigas, vamos começar com essa informação aí. Lula chama Temer de golpista. E vejam só, Lula chama Temer de golpista após encontro com o presidente lá no Uruguai. O presidente Lula afirmou que o ex-presidente da República, Michel Temer, é golpista. A declaração foi dada durante uma visita em Montevidéu, lá no Uruguai, na quarta-feira. Na ocasião, o petista participou de um encontro com o presidente uruguaio, Luiz Alberto Lacalle Pou. Segundo Lula, o legado social deixado pelo seu governo foi destruído em 7 anos.
por Michel Temer e Bolsonaro. Mas, para quem não lembra, o Michel Temer ficou pouco tempo na presidência, não é? E o presidente Lula havia saído para a presidente Dilma. E no governo da presidente Dilma já vinha decaindo aí tudo o que vinha acontecendo nos governos anteriores. Mas continua, abre aspas, olha aí o que Lula disse. O Brasil não tem mais fome não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões de pessoas? Hoje o Brasil tem aproximadamente 200 milhões de pessoas. Segundo Lula, tem ali 33 milhões de pessoas passando fome, passando necessidade. E quando ele saiu do governo, não tinha ninguém passando fome não, segundo o que ele disse. Mas as informações que nós obtivemos, inclusive do próprio governo federal, foi que quando Lula saiu do governo, ele deixou aproximadamente 11,9% da população brasileira passando fome. 11,9% da população brasileira passando fome. E continua. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país em 13 anos de governo foi destruído em 7 anos, ou melhor, em 7 anos. 3 golpistas, Michel Temer e 4 anos de governo Bolsonaro, afirmou o petista Lula em seu depoimento lá no Uruguai. Agora, meu amigo e minha amiga, o Michel Temer não ficou calado não. Olha aí o que ele disse. Brasil não sofreu golpe algum, diz Temer em resposta a Lula. O ex-presidente Michel Temer rebateu na quarta-feira a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que foi chamado de golpista. Ele diz, abre aspas, ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição, escreveu Temer nas suas redes sociais. Pois é, existe sim essa confusão do presidente Lula com o presidente Bolsonaro, com o presidente Temer, dentre outros parlamentares. Pelo que eu vejo é o seguinte, quem só fez a coisa certa foi Lula e Dilma. E isso é o que eu vejo perante o pronunciamento do Lula nessas entrevistas aí. Aí eu fico me perguntando, será mesmo que só foi o Lula, que só foi a Dilma, que fez um ótimo governo em nosso Brasil? E aí, o que você acha? Coloque aqui nos comentários para que nós possamos entender o que você pensa também. Agora, meu amigo e minha amiga, prestem atenção nesse slide aí. Esse slide ele é muito importante porque diz o seguinte: Conselho de Administração do BNDES aprova nome de mercadante para a presidência. Eu sei que várias pessoas devem estar dizendo, quem é esse cara? Mercadantes. Quem é Aloysio Mercadante? Quem é esse caboclo aí? Será que ele é amigo de Lula, é amigo de Bolsonaro ou não é amigo de nenhum dos dois? Esse cara aí, ele é do PT. Pois é. E como vocês viram, o presidente Lula lá na Argentina, dizendo que vai financiar o gasoduto da Argentina, que vai ali começar a emprestar dinheiro novamente pelo BNDES. E nada mais do que, vamos dizer assim, nada mais do que visionário para o presidente Lula do que colocar alguém do PT como presidente do BNDES. Aí eu faço a pergunta para você, para que ele colocou um presidente no BNDES que é do PT? Claro, para facilitar a liberação dos valores. Meu amigo e minha amiga, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, como o próprio presidente Lula falou, e vai ajudar outros países a construírem obras nos outros países, podendo beneficiar o seu próprio país, Brasil? Por que não beneficia o Brasil? Mas é a democracia, não é, pessoal? Então, o que você acha sobre isso? Coloca aqui nos comentários. Olha, eu sempre gosto de dizer isso. Mas vamos ler aqui o que diz a matéria.
O Conselho de Administração do Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou na quarta-feira, dia 25, por unanimidade, a indicação de Aloysio Mercadante, que para a presidência da instituição. Além disso, o Conselho deu aval à nomeação de Tereza Campelo, Natália Dias e Helena Tenório para a diretoria do banco. Todos esses aí puxam a sardinha para o presidente Lula. Mercadante foi escolhido para comandar o BNDES pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que não respeitou a lei de responsabilidade das estatais para fazer a indicação. A norma entrou em vigor em 2016 e criou parâmetros de governança corporativa da empresa, públicas e sociedades de economia mista, e impôs regras à indicação para cargos das estatais. Pois é, meu amigo, pois é, minha querida amiga. Agora, peraí, que não é só isso não, vocês vão ficar pasmos aí logo mais. Mas vamos lá, prestem atenção. Eu sempre gosto de dizer aqui, eu tenho amigaços da direita mesmo, e tenho amigos também amigaços da esquerda mesmo, que são esquerda fiéis. Pois bem, estávamos conversando ontem e eles não concordaram de maneira nenhuma com isso. E eles votaram em Lula e outros votaram em Bolsonaro, disseram, olha, isso é um absurdo. Inclusive o nosso amigo aqui, e eu vou dizer o nome dele, Antônio, não é? Antônio disse o seguinte, e ele é esquerda, votou em Lula, e ele disse, olha Jefferson, eu não entendo como Lula faz a sua primeira obra, fala em sua primeira obra em um país de fora e não no Brasil. E ele disse assim, olha, eu votei nele, mas eu não concordo com essas decisões que ele está fazendo, não é? E eu respeito 100% o nosso amigo Antônio, respeito também os meus amigos que votaram em Bolsonaro, respeito todo mundo, mas nós temos que entender o que é certo e o que é errado, pessoal, pelo amor de Deus, não é? Temos que entender isso. E é isso que está acontecendo. Outra coisa também, o que você acha sobre isso? É correto, não é correto? Coloca aqui nos comentários que eu acredito que eu já sei a sua resposta. Agora, prestem atenção na informação mais importante deste vídeo. Olha aí na tela, vejam só. Novos ministros do STF, Lula que escolhe. Lula indicará 2 ministros para o STF. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros indicados pelo presidente da República. Eu não concordo e logo mais nós vamos falar sobre isso. A idade limite para a atuação da corte é de 75 anos. Em 2023, completarão essa idade os ministros Ricardo Lewandowski, a Rosa Weber. Caberá então ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a indicação de 2 nomes. Após a mensagem presidencial, os indicados são submetidos a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, como explica o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E vejam só, é muito importante que haja o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre uma indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como é importante para as demais indicações que caibam à CCJ, que seja deliberado pelos membros da CCJ e que, na sequência, venha ao plenário. A indicação é feita pelo presidente e cabe ao Senado Federal a apreciação dessa indicação, primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, o que acontece? Todo presidente da República ele tem esse poder de indicar alguns ministros do STF, caso esse ministro atual do STF complete 75 anos. Aí ele entra para a sua aposentadoria e o presidente em exercício pode escolher um novo ministro. Em 2023, 2 ministros irão completar 75 anos, o Lewandowski e a Rosa Weber. E o presidente Lula, como presidente atual, vai escolher 2 ministros aí para assumirem o cargo do STF. Agora vamos lá. Depois disso, passa pelo Senado Federal, onde o Senado Federal vai avaliar se aprova ou se não aprova essa escolha do presidente, beleza? Do Poder Executivo. Agora, minha opinião agora, e eu acredito que é a mesma que a sua, eu não concordo com essa indicação do presidente da República. Por quê? Porque isso pode caracterizar uma troca de favores. Pois é,
Quando o presidente estiver precisando de algo e algum processo contra ele for para o STF vai meio que passar a mão na cabeça dessa pessoa, desse presidente. Então eu concordaria com o seguinte, que só poderia assumir o cargo de ministro do STF juízes federais, isso mesmo, e detalhe, concursados. Teria que ser feita uma prova para que nessa prova aqueles 11 primeiros que passassem assumiam ali o cargo de ministro do STF. Ou então, aquele ministro do STF que saísse iria ter uma prova com os juízes federais e aquele que ficasse em primeiro, numa melhor colocação, assumiria o cargo. Isso é o que eu penso, não é? Mas não é isso que vai acontecer. Agora você quer ficar pasmo? Você quer se assustar? Você quer saber da bomba? Vejam agora esse próximo slide aí. Isso mesmo, prestem atenção. Advogado de Lula como ministro do STF? Pessoal, olha aí. Cotado para o STF, advogado de Lula impõe desafio ético ao presidente. Na campanha eleitoral de 2022, o então candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou mais uma vez que nunca havia indicado um amigo, não é, para o Supremo Tribunal Federal. Era uma crítica ao então presidente Jair Bolsonaro, que nomeou o ex-ministro da Justiça André Mendonça para a corte. No entanto, Lula, agora presidente pela terceira vez, terá de enfrentar a questão ética que imputou ao antecessor, pois seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, desponta como um potencial candidato. Segundo aliados do petista, Zanin só não será contemplado caso recuse a oferta. A atuação na Operação Lava Jato e a derrubada das decisões de Sérgio Moro, segundo relatos, credenciaram o advogado ao círculo mais restrito do presidente Lula. Meu amigo e minha amiga, o presidente Lula diz o seguinte, que não vai escolher um ministro para o STF como um amigo. Ele disse que não vai escolher um amigo, porque é uma questão ética dele. Mas o atual advogado dele, não é? O Zanin, é um forte candidato para assumir o STF. Pois é, agora não é apenas o Zanin, tem outro aí na vista do presidente Lula. Vejam aí esse próximo slide. Novo ministro indicado por Lula. Aliados de Lula veem ministro do TCU como nome a ser avaliado ao STF. Ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, é visto por aliados de Lula na esplanada como um nome a ser avaliado para a vaga no STF este ano. Bruno Dantas assumiu a presidência do TCU em 2022 e teve sim uma postura firme quando militares pleitearam fazer auditoria nas urnas eletrônicas. Numa contraofensiva, o ministro atuou para que o tribunal fizesse a fiscalização da fiscalização. Pois é, não deixando ali as Forças Armadas fiscalizarem alguns códigos que eles queriam. Com trânsito na esquerda, Bruno Dantas também já teria provado fidelidade a quem o indica para tribunais. Petistas argumentam que o advogado chegou ao TCU apadrinhado por Renan Calheiros e não virou as costas ao senador após se tornar ministro. Meu amigo e minha amiga, a coisa é séria. Agora volte aqui para mim. Pois bem, o presidente Lula pode indicar esse ano 2 ministros do STF. Quais seriam esses 2 ministros? Coloquem aqui nos comentários. Será que Lula vai manter a sua palavra, dizer que não vai colocar nenhum amigo, vai manter ali a sua ética política? Será mesmo que ele vai fazer isso? Ou ele vai colocar o seu advogado Zanin e também este outro ministro do TCU? O que você acredita? Eu sei que muitas pessoas vão colocar várias coisas aqui nos comentários, mas o que você acredita? Ele merece ou não merece? Outra coisa também muito importante, presidente do BNDES. Vocês acreditam que o BNDES vai ali emprestar o dinheiro, o empréstimo para esses outros países? Coloquem aqui nos comentários. E também, atrito entre Lula e Temer. Foi correto? Não foi correto?
O Temer deu uma boa resposta ou não deu uma boa resposta? E aí, meu amigo e minha amiga, coloquem aqui nos comentários. Este foi mais um vídeo e eu peço com enorme carinho. É novo? Nova? Curte agora, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!